Olá, criadores de títulos criativos, olá, criadoras de títulos criativas, eu sou Otávio Geist, eu Super 8 e hoje é dia de uma listinha sapeca sobre um tema variado, porque já faz um tempinho que a gente não lança um aqui, né? E como eu adoro recomendar filmes, caso você não conheça os filmes da lista, eu vou dar alguns argumentos para te convencer a conhecer, puxando um gancho através dos 8 títulos de filmes que no Brasil Zil ficaram melhores do que os originais gringos quadradões. E este vídeo é um oferecimento do Cambly, que é um curso de inglês online super livre e flexível, que para combinar comigo tá sempre disposto a patrocinar um vídeo que traga informação para vocês. E a ideia aqui é abordar traduções de títulos não tão fiéis assim e que nem precisavam ser fiéis, porque uma coisa que a gente descobre quando aprende inglês e outras línguas é que a tradução literal nem sempre preserva a ideia original. Tem coisas que só funcionam num idioma, mas traduzindo o sentido vai pro beleléu. E a ideia do Cambly é justamente fazer você aprender a pensar em inglês através da prática, porque as aulas se adaptam às suas necessidades e ao seu perfil. Só pra vocês terem noção de como eu realmente recomendo o Cambly assim de coração, recentemente a minha namorada tava querendo fazer um intercâmbio na gringa pra treinar o inglês. Aí a gente sentou, pôs na ponta do lápis pra ver o orçamento e uou! Ok, a experiência seria bacana, mas gente, sério, era muita grana. E aí eu recomendei pra ela, pô, testa o Cambly, né, que já patrocinou aqui o canal e tal, e pode ser bacana, eu gosto da proposta. E realmente ela testou e adorou. E assim, o mais louco é que a gente fez os cálculos e 2 anos fazendo o Cambly praticamente todos os dias estava saindo por um preço menor do que um mês de intercâmbio. Ah, Otávio, mas eu não tenho mais saco pra esse negócio de aula didática e tal. Essa é a graça do Cambly. Se você quiser ter aula de gramática, verbo, preposição, sei lá, você pode, mas também se você não quiser, não precisa. Você pode apenas bater papo pra praticar. Isso quando você menos perceber, seu inglês vai ficar tinindo. E também, durante essas aulas básicas de conversação, você pode pedir pro professor te corrigir ou não quanto à pronúncia, gramática, você que sabe. O Cambly é um dos parceiros mais antigos desse canal e pode acreditar, se eu realmente não considerasse ele tão bom, eu não teria dado continuidade a essa parceria. Bom, então agora vamos lá ao nosso vídeo oferecido pelo Cambly. E a gente começa a nossa lista com um filme cujo título original é certinho demais e não chega aos pés da presepada que é essa franquia de comédia. Tô falando de Police Academy, que aqui no Brasil algumas letrinhas adicionais na tradução literal fizeram toda a diferença. Loucademia de Polícia foi um verdadeiro fenômeno nas décadas de 80 e 90. O primeiro filme falava de um grupo de recrutas incompetentes que está tentando ingressar na polícia depois que a prefeita exigiu mais policiais nas ruas, mesmo que fossem os candidatos mais boloides. E assim a gente é apresentado a uma galerinha que marcou uma geração. Tinha o malandro Mahoney, que entra na academia para não ser preso, o cadete Jones, que roubava a cena imitando tudo que era som, o gigantão Hightower, que apesar da fala mansa, intimidava com sua força descomunal, a Hooks, uma fofinha que não conseguia se impor, o Tackleberry, que era um lunático apaixonado por armas, e claro, o comandante Lassar, a durona sargento Debbie Callahan e o tenente Harris, que sempre estava tentando aprontar contra a turma e sempre se ferrava. O sucesso desse filme foi tanto que, com um orçamento de apenas 4,5 milhões de dólares, o filme fez 145 milhões nas bilhetérias, dando início a uma franquia de 7 filmes, série pra TV e até uma série animada. Vira e mexe surge um boato sobre mais uma sequência. Até agora nada, mas nessa onda de reboots e remakes eu não duvido nada que revivam a franquia sob aquela fórmula de apresentar novos recrutas enquanto usam os originais em pequenas pontas para passar o bastão enquanto apela para nossa nostalgia. Se você esbarrasse por aí num filme chamado O Dia de Folga de Ferris Bueller, o que iria imaginar? Talvez que falasse sobre um cara estressado tirando uma folga do trabalho, certo? Mas e se esse mesmo filme se chamasse O Rei dos Gazeteiros em outro país? Ah, agora já parece mais uma comédia sobre um cara mestre na arte de matar a aula, né? Beleza, mas nem a tradução literal, nem a versão portuguesa capta tão bem o espírito hedonista de uma das comédias adolescentes mais cultuadas de todos os tempos quanto Curtindo a Vida Adoidado. Eu sei que ele já apareceu aqui no canal em outra lista, mas esse título é muito bom, é uma das melhores adaptações, porque é exatamente isso que o filme trata. Sobre viver o hoje, se divertir sem preocupações, pois, como o próprio Ferris fala, a vida passa muito rápido. Na trama, para tirar esse dia de folga ao lado da namorada e do melhor amigo, Ferris engana os pais fingindo estar doente, mas o diretor da escola não compra essa balela e não vê a hora de pegar o jovem na emenda. Escrito e dirigido por John Hughes, o filme se tornou um clássico instantâneo que continua sendo referência mesmo após 30 anos. A quebra da quarta parede mesmo, tão famosa hoje, Hughes já usava aqui para selar a cumplicidade do espectador
com o malandro Ferris. Além disso, poucos cineastas conseguiram retratar tão bem o espírito da juventude quanto John Hughes, com um roteiro que ainda é engraçado, cativante e repleto de momentos inesquecíveis, e essa cena é um símbolo que o dia de folga do rei dos gazeteiros não conseguiria captar. Essa é uma atitude de alguém que sabe curtir a vida doidado. Shane é o nome de um pistoleiro solitário que chega a uma pequena cidade no oeste americano disposto a deixar para trás seu passado de violência. E Shane é também o título original de um dos mais inesquecíveis faroestes de todos os tempos. O dito cujo é um anti-herói de passado obscuro que, apesar de ter um currículo cheio de mortes, também tem um bom coração. Por isso, o título brasileiro foi muito feliz ao captar o significado do que é ser um anti-herói, resumindo em uma frase poética a sua essência. Os brutos também amam. Oi, que fofucho! Esse amor se manifesta na relação que o pistoleiro desenvolve com uma família e, em especial, na amizade com o pequeno Joey, o que faz com que o forasteiro volte a pistolar para defender a família das ameaças de um criador de gado maldito que quer tomar a fazenda deles a qualquer custo. Dirigido por George Stevens, Os Brutos Também Amam continua sendo tão arrebatador quanto na época do lançamento, com uma fotografia de encher o zóio, uma trilha sonora linda demais da conta sua e personagens extra cativantes pelos quais a gente torce sem fazer força. E se ao final você achar que já viu outros filmes mais recentes sobre anti-heróis que são acolhidos por uma família indefesa e usa da violência para protegê-los de vilões gananciosos, não se assuste, esse é o tamanho da influência que esse clássico exerce até hoje. Ok, vamos combinar aqui Férias, ou Sátira Nacional de Férias, se você traduzir também o título da revista que entrava no título original do filme, definitivamente não gera um grande chamariz, né? Os nossos primos portugueses até conseguiram adaptar para uma tradução mais próxima do original com Que paródia de férias? Só que aqui em Terras Tupinicas, a simplicidade e objetividade de duas palavrinhas venceram. Férias frustradas. E nada mais coerente para um filme sobre uma viagem de férias em que tudo dá errado. Os azarados são membros de uma família que viaja de carro até um parque temático e no caminho se mete em muitas confusões. Dirigido por Harold Ramis e escrito por John Hughes, olha ele aí de novo, o roteiro é adaptado de uma crônica que ele mesmo publicou numa revista de comédia, na qual ele narrava uma viagem para Disneylândia terríveis que ele fez com a família durante a infância. O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares e faturou 61 milhões, dando início a uma franquia que rendeu até agora 3 sequências e um reboot. Teve férias frustradas nas Europa, no Natal, em Las Vegas. Chevy Chase e Beverly D'Angelo estrelaram todos os 4 filmes da franquia original e reprisaram seus papéis numa pequena participação no reboot de 2015. Já os filhos é um casal novo a cada filme. Vai entender. E agora eu queria fazer uma pausa rápida para saber o que um dos professores do Cambly acha sobre esses títulos brasileiros. I'm gonna tell you the Brazilian title in English, Right. and you have to guess what movie I'm talking about. Okay, let's Yeah, try. that sounds like fun. Enjoying life like a crazy. Enjoying Person. life like a crazy person. Could you say it in Portuguese? Maybe I'll... Curtindo a vida adoidado. Do you Oh, understand I've heard of Portuguese? this movie. Yeah. Eu Ah, entendo. Eu falo. ah, Ferris Bueller's Day Off? that's right. Yeah, that makes sense. Let's try one more. Corrente do Mal. Evil Corrente do Chains. Evil Chains, Evil Links, maybe. I don't know. Yeah. It's a horror movie? Or, yeah. Is it an old movie too? No, it's No? 2014. I don't know. Uh, It Can I get follows. one? It Oh. follows. Oh, no, it's okay. I It's do. okay. I wouldn't have guessed It Follows. I've seen It. I haven't seen It Follows. I have one more. A Body That Falls. I think you're looking for like the hardest ones for yours. So what is this about? A former police detective juggles wrestling with personal demons and becoming obsessed with a haunting, beautiful woman. A Touch of Evil or something? Oh, you're close. Close? Not Double Indemnity or something like that. No, but you're close. Man. It's directed by Hitchcock. So It's about not falling. Falling Vertigo? Yeah, that's right. Oh, okay. The last one, okay? Okay. I could do this all day. If you drink, don't get married. This one comes on the TV all the time. Yeah. Hangover. Yeah, that's right. Yeah. Okay, I'm done. Yeah, let's end on a good note. You're good. You're good. Thank you very much. Come back more times. Practice your Yeah. English. Nice to meet you. Nice to meet you too. Peace.
Que isso. Maravilha, então. Vocês vejam que o meu inglês está longe de ser perfeito, mas o grande pulo do gato é não ter medo. É se aventurar, é falar, é praticar, é isso mesmo, gente. Vou deixar aqui embaixo o link do Cambly para você conhecer, e se cadastrando a partir desse link você ganha alguns minutos para poder testar e conhecer o Cambly. E aí, se você curtir e se interessar, você adere a um dos planos de acordo com a sua disponibilidade e o que você quiser investir. E agora vamos pro próximo filme. Não sei vocês, mas quando eu penso no título Segue, ou Isto Segue, ou até Vai Seguir-te, que é o português, logo me vem a cachola a ideia de um filme sobre um stalker boladão. O que não deixa de ser, e o título nem chega a ser ruim, tá? Convenhamos. Mas não pega a ideia de ameaça sobrenatural, sabe como é que é? Apesar de que Corrente do Mal também não deixa isso tão claro, mas ao menos sugere que é um mal passado pra frente. E isso, por sua vez, deixa a suspeita de sobrenaturalidade no ar. O mal em questão é uma maldição transmitida via Fuki-Fuki que faz uma força maligna perseguir os amaldiçoados, e a única forma de sobreviver é passando a maldição pra frente. Escrito e dirigido por David Robert Mitchell, é sem dúvida um dos filmes de terror mais originais da última década. E se ao ouvir esta premissa você pensou em alguma DST, não é por acaso. A analogia é proposital e serve como uma referência ao moralismo dos filmes de terror da década de 80, que não podia ter ninguém mandando no Tinga-Lagatinga que já tratava de fazer dessas pessoas as próximas vítimas. E de fato, o cineasta emula o clima dos filmes oitentistas com uma trilha cheia de sintetizadores e uma câmera que apenas sugere a presença do coisa ruim, criando uma sensação de perseguição constante para deixar a gente subir pelas paredes. O resultado é um dos filmes mais lucrativos de 2014, tendo custado 2 milhões de dólares e faturado 180 milhões. Curioso é que não fizeram até agora uma continuação. E lá vamos nós com mais um título original que não diz nada com nada. Ou será que alguém conseguiu imaginar do que se trata A Arma Nua, dos arquivos do Esquadrão de Polícia? Tudo bem que é uma referência a uma série de humor da TV, Esquadrão de Polícia, mas dane-se. E Arma Nua? Por que não chamar o filme apenas de Esquadrão de Polícia? Em Portugal vieram com Aonde é que para a polícia? Que mais parece perguntas frequentes de manual de instrução. Gente, como é que para isso? Tem um botão, um código, onde é que aperta? E é por isso que o nosso título BR entrou pra essa lista, porque, na moral, Corra que a Polícia Vem Aí é perfeito pra se referir à reação mais correta diante das trapalhadas do tenente imortalizado pelo hilário Leslie Nielsen, que aqui ele recebe a missão de impedir um atentado contra a Rainha Elizabeth. O filme foi dirigido por David Zucker e produzido pelo trio Zaz, esses aqui, que deixou sua marca com um humor nonsense que parodia gêneros e tem um ritmo tão intenso que mal dá tempo de respirar entre uma piada e outra. O alvo da vez aqui eram os filmes policiais, mas Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que é mais um título BR top também, parodiava os filmes Catástrofe, e Top Secret brincava com os filmes de espionagem. Corra que a Polícia Vem Aí custou 12 milhões de dólares e faturou 78 milhões, dando início a uma trilogia que seria completada com os títulos ainda mais pândegos. Corra que a Polícia Vem Aí 2,5 e Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3, um insulto final. Dessa vez eu vou fazer uma concessão e admitir que o título original, Pesadelo em Elm Street, não é ruim e talvez eu até mantivesse ele se eu tivesse lá na hora de... Mas se a gente pensar com um jeitinho, vai entender por que suprimir o endereço e ir direto ao ponto, fechando em A Hora do Pesadelo, é tão eficaz. O que importa aqui não é onde acontecem os ataques, mas quando, e esse título ressalta isso. Escrito e dirigido por Wes Craven, um dos mestres do terror, o filme apresenta uma premissa que causa agonia só de pensar. E se a única maneira de não cair nas garras de um psicopata sobrenatural fosse não dormindo? Quanto tempo você consegue ficar acordado? E a tortura que isso causa? A genialidade está em propor uma situação de perigo na qual qualquer um pode se identificar. Tará! Vivido por Robert Englund, o assassino marcou a cultura pop em uma das franquias de terror mais famosas de todos os tempos. Ao todo foram 7 filmes estrelados pelo homem, além de uma série de TV no final dos anos 80 e do crossover Freddy vs. Jason. A única vez em que um personagem não foi interpretado por ele foi no remake de 2010, que a gente faz questão de esquecer, né? Porque justiça seja feita, muito além das características físicas, o que torna o Freddy um personagem tão fascinante quanto assustador é o sarcasmo sádico que o ator consegue imprimir. E pra fechar essa lista showpimpa, basicamente temos um filme slasher que se passa num parque de diversões. Pensando nesse conceito, será que a casa de diversão se encaixa nessa proposta? Esse é bem chumbiscroidinho. Esse título serve pra comédia, pra filme infantil, até pra pornô. Tudo
menos terror. Acidente em Luna Park, como foi chamado em Portugal, também não vai não. É que não transmite o senso de perigo, afinal um tropeção já pode ser considerado um acidente. Aí a galera aqui do Brasilis percebeu que um título literal não iria estar dando, algo simplinho não iria estar dando. Tinha que ter um impacto e que mostrasse que era um lugar para se ter medo. Daí surgiu essa belezura chamada Pague para entrar, reze para sair. Agora sim, muito melhor. Na trama, 4 amigos decidem se esconder no trem fantasma para passar a noite no parque depois que ele fechasse. Mas logo descobrem que entraram numa cilada bino quando testemunham um assassinato e passam a ser caçados. Esse é um dos filmes menos lembrados de Tobe Hooper, mas que merece ser redescoberto como um bom exemplar dos slashers que marcaram os anos 80. O homem aproveita o ambiente do parque para criar uma atmosfera macabra e claustrofóbica, já que a morte pode estar à espreita em qualquer corredor apertado ou sala escura. As listas estão só voltando, tem outra de recomendação de filmes de suspense que já tá quase saindo. Aguenta aí. So, separating Zenning now. I'm very grateful for your attention. Thank you very much. See you later and bye. He knows how to speak in English. Digga digga digga, little boy.